Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida da clínica Venvitre. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos assuntos mais importantes em reprodução assistida, que é a chamada biópsia embrionária na fertilização in vitro. A gente usa muito hoje em dia para se referir à biópsia embrionária a sigla PGT, que é a sigla em inglês para teste genético pré-implantacional. Quais são as indicações? Por que a gente faria biópsia de um embrião antes de transferir esse embrião para o útero? Primeiro a gente tem que discutir a questão das indicações e entender quais são os tipos de biópsia, que tipos de resultado a gente pode ter de uma biópsia embrionária. O PGT não é um exame único, ele se divide em alguns tipos. Os principais tipos realizados são, primeiro, o PGTA. O PGTA é aquele exame que vai avaliar o cariótipo do embrião, ou seja, o número de cromossomos. Os cromossomos são os blocos de DNA que a gente tem nas nossas células e onde está todo o nosso material genético. As nossas células têm que ter, cada uma delas, 46 cromossomos, com exceção de óvulos e espermatozoides que tem metade, portanto 23 cromossomos. O embrião, para implantar, ser uma gravidez bem-sucedida, ele precisa, portanto, ter 46 cromossomos nas suas células, porque já houve a fusão do óvulo com o espermatozoide. O PGTA, portanto, ele avalia o que a gente chama de aneuploidia. A aneuploidia é o contrário de euploidia. O embrião aneuploide, ele tem um número alterado de cromossomos. A aneuploidia mais conhecida, que as pessoas mais se lembram, é a chamada trissomia do cromossomo 21, ou a síndrome de Down, na qual o indivíduo afetado, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3. Por isso o termo trissomia, e ele não tem 46 cromossomos nas células, ele tem 47. Então hoje a gente consegue, antes da transferência do embrião, quando ele está na fase de blastocisto, que é uma fase a qual ele chega por volta do 5º ou 6º dia de desenvolvimento dentro do laboratório, a gente consegue retirar algumas células da região que vai originar a placenta do embrião e essas células são avaliadas. Quando a gente tem o resultado, a gente sabe se esse embrião é normal ou se ele tem alguma alteração. Claro que existem algumas limitações à técnica, isso é muito importante que seu médico discuta com você se você for fazer uma biópsia embrionária, mas em essência é isso, é saber se esse embrião é cromossomicamente normal, ou seja, ele tem o número correto de blocos de cromossomos, é um embrião euploide. A gente sabe que a chance de abortamento de um embrião euploide é muito menor do que de um embrião aneuploide. Aliás, a principal causa de falha de implantação e de abortamento no primeiro trimestre da gravidez é justamente a alteração cromossômica do embrião, a chamada aneuploidia. Uma das indicações do teste, do PGTA, é você evitar alterações cromossômicas no embrião. E a gente sabe, por exemplo, que mulheres mais velhas, óvulos com mais de 40 anos, têm uma chance maior de ter essas alterações. Então cabe essa discussão com o casal se vale a pena ou não fazer a biópsia para tentar diminuir a chance de abortamento nessa gravidez. Então eu falei do PGTA, mas não é o único tipo de biópsia. Eu falei de uma alteração cromossômica numérica, assim, ter a síndrome de Down, mas existem alterações que não são numéricas, são alterações estruturais. O que são alterações estruturais? Em alguns casos, pode ocorrer o que a gente chama de translocações, inversões, que acontecem quando os cromossomos trocam pedaços entre si, apresentam regiões invertidas, e isso pode levar a desbalanços na quantidade de DNA nas células. Então, quando um dos parceiros, seja o óvulo ou o espermatozoide, a gente faz um cariótipo do homem ou da mulher e descobre que eles são portadores dessas translocações, a gente pode pesquisar essas translocações no embrião. E aí a gente chama isso de PGT-SR. Ele vai buscar não alterações numéricas, mas vai buscar essas alterações estruturais no cromossomo. E finalmente, existe o que a gente chama de PGT-M. O PGT-M aí é diferente. Ele não vai fazer uma avaliação simplesmente dos cromossomos, do número de cromossomos. Ele vai buscar uma mutação genética. O que é uma mutação genética? No DNA, no código do DNA, existem estruturas chamadas bases nitrogenadas, que são denominadas, quando a gente lê um código genético, por letras A, T, C e G. A sequência dessas bases nitrogenadas, ela é fundamental para a informação contida naquele gene, a informação, o que aquele gene vai fazer, que tipo de proteína ele vai codificar, qual vai ser a função daquele gene. Qualquer alteração, qualquer mudança nesse código genético pode levar a alterações nas proteínas que são produzidas pelas células e, consequentemente, a doenças genéticas. O número de cromossomos pode ser absolutamente normal, aliás, em geral,
é normal. Numa doença genética, a gente tem alteração na sequência do DNA. Então, para a gente fazer essa pesquisa, qual que é o objetivo? Ou um dos pais é afetado pela doença genética, já sabidamente, né, genética, já com o diagnóstico, avaliação genética, essa mutação está sequenciada, ou ele pode não ser afetado pela doença, mas ele é portador de uma mutação que nos filhos pode levar a uma doença. Então, quando a gente sabe que existe essa mutação, a gente faz a biópsia embrionária e usa sondas para ver se aquele embrião que vai ser transferido não tem esta mutação, porque se ele tiver, a gente acaba não transferindo. Então é uma forma de a gente evitar passar adiante doenças genéticas, mutações genéticas e consequentemente ter crianças afetadas. Então nesse vídeo eu procurei explicar para vocês qual que é a diferença entre PGT-A, PGT-SR e o PGT-M e quais são as suas indicações. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, nesse vídeo a gente tem um link para você baixar o infográfico e acesse também informações sobre o tema no nosso site www.vemvitre.com.br.